Paz do Senhor, bom dia. Bom dia, a paz perfeita. Bom dia. Não reparem o cabelo da irmã Fabiana não, porque só Jesus. A paz do Senhor. Então, a paz, TT. Beijo, meu amor. Paz do Senhor, Deus abençoe. Eu tava fazendo as coisas aqui na minha casa e o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre uma palavra e eu senti vontade de vir compartilhar com vocês. E eu creio que a palavra do Senhor, ela é muito perfeita, né? E sempre tem um destino certo, sempre tem o coração necessitado. Eu tô fazendo essa semana, eu iniciei uma devocional com vocês e nós estamos fazendo vídeos falando sobre fé. E a semana foi bem movimentada, bem turbulenta. E é assim mesmo, quando a gente se coloca na dispensação do Senhor, quando a gente se coloca à disposição de Deus, vai tudo acontecer pra gente parar. Isso não é coisa de maluco, isso não é não é invenção de religioso, é fato, porque nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. E acima de nós há uma batalha espiritual, né? A palavra de Deus mesmo diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, pronto a nos dragar. Então há uma batalha, os anjos ficam ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, mas a gente tem aí o inimigo que tenta nos parar a todo momento. Paz do Senhor, Anne, seja bem-vinda, bom dia. E aí eu estava meditando e o Senhor me deu um louvor e eu estava louvando. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir de fundo, eu botei baixinho para não atrapalhar. E eu queria vir aqui, né? E declarar para você que Deus é perfeito. E edificar a tua fé em nome de Jesus. Dizer que o Senhor, Ele liberta, Ele salva, Ele cura, Ele transforma. Vocês me perdoem, eu não sei falar olhando para a câmera, eu tenho que falar olhando para a tela. Então vai parecer sempre que eu estou olhando para baixo, mas eu estou olhando para vocês. E o Senhor faz tudo isso, o Senhor é muito perfeito. E aí a palavra que Deus me deu, mas antes vamos apresentar esse momento ao Senhor, você que está aí na sua casa, ora junto comigo. Vamos interceder, agradecer ao Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade. Não reparem a movimentação, os sons, é porque todo mundo aqui está se movimentando. E eu precisava vir aqui, porque Deus me incomodou demais para vir aqui. Então, vamos orar, vamos interceder, vamos entregar ao Senhor o nosso dia. Vamos, em nome de Jesus, dizer que quem faz é o Senhor, porque a honra e a glória será sempre dele. Amém? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nos colocamos aqui, Senhor. Pai, prontos a ouvir a Tua palavra, a ouvir a Tua voz, prontos, Senhor, a meditar. Deus, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos para ver, ouvir e enxergar o sobrenatural, para olharmos e para estarmos cativos em Ti. Senhor, fala comigo, fala conosco, fala, Senhor, o que Tu queres e que os nossos corações estejam prontos a Te ouvir. Em nome de Jesus, obrigada, Deus, por mais um dia e por mais uma oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então tá, a palavra do Senhor está lá em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande
bonança. Amém? Essa passagem é muito conhecida, muito. É uma passagem, é a primeira tempestade que os discípulos enfrentam com Jesus. Porém, nós sabemos que haviam discípulos que eram pescadores. E se eram pescadores, viviam no mar. E se viviam no mar, provavelmente já enfrentaram muitas tempestades. E então, eles estavam acostumados a enfrentar tempestades. Porém, a palavra aqui diz que era uma tempestade tão grande. Era uma tempestade muito grande. E os discípulos se desesperaram. Em outras versões, diz que Jesus dormia na polpa do barco. E aqui diz que a tempestade, ela vinha por cima do barco, ela batia em todo o barco, ela estava pronta a engolir aquele barco. Então eu acredito assim, se a tempestade estava encobrindo o barco, Jesus estava dormindo na polpa do barco, atrás, em cima, essa tempestade estava caindo em Jesus. Essa água, esse vento estava soprando ali, Jesus estava ali dormindo. E os discípulos, vendo aquilo, desesperados, acordaram Jesus. Jesus, Senhor, nos salva. Nós estamos quase morrendo, nós estamos perecendo. E essa palavra, ela vem nos ensinar que, em muitos momentos, mesmo que nós saibamos que seguimos a Jesus, que servimos a um Deus poderoso, nós nos amedrontaremos. Porque nós somos seres humanos. Isso não é uma desculpa de pecador, de incrédulo, não. Realmente somos seres humanos. E nós temos medo, limitações, nós temos dúvidas, nós temos isso tudo. Mas o mais lindo dessa palavra, e o que o Senhor estava falando ao meu coração é: a tempestade, o vento, a chuva, a água do mar batendo, não modificou em nada o mestre. Não tirou o mestre em nenhum momento do que ele estava fazendo. Não mudou a visão do mestre, não desviou a visão do mestre. A tempestade não fez o mestre voltar atrás. A tempestade, irmãos, nem acordou o mestre. Mas, irmã, eu não estou entendendo. Deixa eu te dizer algo. Nós somos limitados. Nós somos. Nós somos medrosos. Nós tememos. Nós somos. Mas o meu e o teu Deus não. Então, não importa o tamanho dessa tempestade. Não importa o quão grande, não importa o quão forte, não importa o quanto ela vem tentando te derrubar, o quanto essa tempestade vem, a força tão grande a ponto de te balançar. Não importa para Jesus isso. Não importa. Porque para o Senhor, não importa o tamanho desse problema. Não importa o tamanho desse gigante. Para o Senhor não importa. O que importa para o Senhor é: ei, eu estou no barco. Eu estou no controle. Eu estou cuidando. E basta uma palavra que tudo se faz em bonança, em paz, em tranquilidade. Então, por mais que você de repente esteja passando por algo muito difícil na sua vida, entenda, se você colocou Jesus no teu barco, não tema. Não tema, não tema. E outra coisa que Deus falou muito comigo nessa palavra: a tempestade, por maior que ela fosse, e eu assim conjecturando, imagino assim algo muito sobrenatural, porque aqueles homens já haviam enfrentado tempestade, mar bravio, vento, ondas. Só que isso não fez Jesus acordar, mas o clamor
daqueles homens fez. O pedido de socorro despertou Jesus. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, clame ao teu Deus. Não converse o teu problema com quem não pode resolver. Muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção porque nós falamos demais. Nós vamos reclamar para o vizinho, para o amigo, para o colega, e vamos reclamar ao invés de clamarmos aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que unicamente vai poder resolver o teu problema. Muitas das vezes o amigo vai até tentar nos ajudar, vai até tentar fazer algo pela mim, pela tua vida, mas quem pode verdadeiramente resolver o teu problema é Jesus. Então não perca tempo falando com qualquer pessoa, conte para ele. Aqui nessa passagem a gente aprende que o mar não acordou Jesus, o vento não acordou Jesus, mas o clamor destes homens acordou Jesus. Porém, clame ao Senhor tendo fé. Tenha fé. Tenha fé. O Senhor, Ele é o único, se eu não me engano é Lucas 1:37, que diz que Ele é o Deus do impossível. Lá em Isaías 43, diz que, operando Deus, quem impedirá? Mas lá também diz que Ele faz coisas novas. Então, nós temos que entender que Deus está no controle. Diz assim, Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E aí diz, assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivo, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Então estão extintos e como um pavio se apagarão. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. O Senhor é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. E por mais que as circunstâncias tentem nos parar, por mais que muitas das vezes nós venhamos a temer, entenda que o teu clamor tem poder suficiente para chegar ao trono do Senhor. Por mais que alguém esteja orando por você, entenda que em muitos momentos será necessário que você mesmo ore a Deus por você. A minha oração, ela pode ser ouvida pelo Senhor, mas a sua também é. Então, creia que Deus está no controle de todas as coisas. Nessa manhã, eu quero dizer para o meu e para o teu coração, não importa o tamanho desta tempestade, não importa o que vem te ferir, te oprimir, sabe? Não importa quem é que está aí zombando de você, tentando te afrontar. Coloca Deus no teu barco. Acredita nele. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Entenda que o Senhor é Deus, soberano, sobre todas as coisas. Ele é santo, Ele é poderoso. Declare isso. Profetize isso. Declare que Ele é o Deus da tua casa, que Ele é o Deus da tua vida, que Ele é o Deus da tua família. Profetize sobre a vida dos teus filhos, do teu cônjuge.
profetize. Esse vale de ossos secos, somente o Senhor pode soprar o vento do Espírito, o vento da vida. Nós sabemos o momento em que estamos vivendo, um momento que a gente não sabe o dia de amanhã, que a gente teme. Mas eu não sei se você sabe, mas Deus já está no seu amanhã. Então não se preocupe com ele. Entenda que o Senhor já está lá, pronto para te receber no seu amanhã. Ele está onde você não pode ver, aonde você não pode tocar, aonde você não pode chegar. O Senhor está. Então entenda que Ele, e somente Ele, tem o controle de tudo. Entenda que você só precisa ter fé, acreditar. Deus é todo poderoso, perfeito, único. Nós muitas das vezes, com as nossas próprias bocas, nós diminuímos o nosso Deus desse tamanhozinho assim. Quando a gente limita o poder de Deus, a gente olha para uma situação e diz assim, Deus não pode agir ali não, mas Deus pode todas as coisas. Todas as coisas. Ontem nós estávamos, Leandro e eu estávamos numa live com o pessoal lá de BH, BBR de Belo Horizonte, e uma irmã disse que o esposo missionário, pregador, homem ungido pelo Senhor, saiu de casa e está certo de que fez o certo, né? Diz que tem respaldo bíblico, ele acredita nisso. E aí ela disse assim, mas será que Deus ali pode fazer algo? Deus pode todas as coisas. Não há coração de pedra, não há espírito de confusão, adultério, doença, não há porta fechada, não há nada. Não há nada. Filho, apaga aqui pra mamãe o fogo. Não há nada que aconteça que o Senhor não pode fazer mudar a situação. Deus, ele pode parar o tempo para te dar uma vitória. Deus, ele pode retroceder o tempo para te dar uma vitória. Deus, ele faz cessar a chuva, cessar o vento para te dar uma vitória. E ele também pode provocar a tempestade para te dar uma vitória. Ele é Deus, ele é santo, ele é poderoso, ele é grande, ele é exaltado, ele é único, ele é digno, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Rei, ele é o Salvador, ele é. Não há outro igual a ele. O próprio louvor diz isso. Só há ele. Então nessa manhã eu quero te convidar, eu quero dizer para você, acredite no Deus que você serve. Acredite que não há nada que Deus não possa fazer. Ele pode tudo. Só que tem o tempo. Entre o início e o fim de algo existe o processo. E esse processo às vezes é difícil, porque é nesse processo que o Senhor trata conosco. É nesse processo que o Senhor muitas das vezes fala conosco, ministra aos nossos corações. É nesse processo que o Senhor muitas das vezes vai trabalhar na minha e na sua vida. E para a gente sair do início e chegar no fim, e chegar na vitória, é necessário o processo. Então não pule etapas. Entenda isso. Nós sabemos que nós queremos logo chegar na vitória, para glorificar o nome do Senhor, para receber o nosso milagre. Lá no Salmo 126, no verso 5 e 6, diz que o nosso choro... Quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês, que é mais fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim,
Salmos 126. Diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É uma promessa de Deus. Mas para o salmista dizer isso, foi necessário ele passar pelo processo. Foi necessário ele entender que Deus iria cumprir as suas promessas, que aquelas lágrimas que ele derramava não seriam em vão. Tu tá plantando a sementinha da sua vitória e tá regando com as suas lágrimas. E o Senhor garante que você vai voltar desse plantio colhendo a tua vitória. Então somente louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor, glorifique o Senhor e exalte o nome do Senhor. Amém? Muito obrigada por você que ficou aqui conosco. Era uma palavra assim que eu precisava deixar para você. Que Deus possa abençoar demais a sua vida. Que Deus possa abençoar demais a sua família. Que Deus possa abençoar demais a sua casa, os seus projetos, os seus sonhos. E acredita, Ele está no controle de todas as coisas. Nada escapa das mãos do Senhor. Absolutamente nada. Amém? Fique na paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.